E para falar então dos cantos de entrada e comunhão, que vão guiar o nosso caminho dos domingos da Quaresma, eu quero trazer dois trechos. Um do Evangelho de São Lucas, logo depois da ressurreição, e outro do Diário de uma Moça, do século IV, 1700 anos atrás, mas que dá um testemunho lindo da igreja naquela época. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei enquanto ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. Cristo vai apontar para os discípulos de Emaús: toda a palavra fala de mim. Toda palavra, o Antigo Testamento inteiro, aponta para mim. E abriu-lhes a inteligência para compreender isso. E o que a igreja fez com isso? A igreja, desde o começo, precisava rezar, precisava celebrar a missa. Foi o mandamento do Senhor: fazer isto em memória de mim. E a igreja precisava de cantos. Aonde a igreja foi achar cantos que falavam de Cristo? Nos Salmos. O padre que tem muita formação de uma vida inteira de padre, rezando a liturgia das horas, por exemplo, sabe e confirma: todo salmo nos aponta a Cristo. É um diálogo, seja nós falando com Cristo, seja Cristo falando conosco, seja Cristo falando com o Pai para nós. Então todo salmo é um diálogo com Cristo. E a igreja levou isso a sério. É o que vai nos narrar como era a liturgia lá no século IV, essa moça etérea. O que é realmente notável é que se escolhem sempre para cantar os salmos e antífonas apropriados. São sempre de tal forma adequados e tão bem escolhidos que dizem respeito à cerimônia a que se destinam. Que lindo seria se chegasse alguém na nossa paróquia e falasse: "Que cantos lindos! Eu ouvi a palavra de Deus neles. Eu ouvi Cristo falar comigo neles." E eram cantos tão bem escolhidos, tinham sintonia, reverberavam a liturgia da palavra que ouvimos. Não era um canto que não tinha nada a ver com o que o padre falou na missa. Era um canto que reverberava Cristo que nos falou no Evangelho. E para isso, pessoal, a Igreja, no Concílio Vaticano II, vai dizer isso então, reafirmar: os cantos devem inspirar sobretudo na Sagrada Eucaristia e também outras fontes litúrgicas. A Igreja vai nos sugerir para cada missa, pessoal, um trecho bíblico como canto de entrada e um trecho bíblico como canto de ofertório. Não é uma imposição, mas é uma orientação. Se inspire nesse texto para escolher um canto que se aproxime dele. Imagine, gente, a Igreja nos oferece a palavra de Deus que ela mesma selecionou. Vamos deixar para escolher uma composição humana escolhida por mim mesmo? Sempre que pudermos, busquemos estar atentos a esses textos que chamamos de antífona, que vão nos guiar. Para cada missa, no comecinho, tem um texto sugerido de entrada, solta os dedos, valeu, e um texto sugerido de comunhão. Obrigado. Como está aqui, de entrada e de comunhão. Aí vocês podem falar: gente, isso está no Missal, que é o livro do padre. O nome é padrário, sacerdotário, não, presbiterário. O nome do livro é Missal, que vem de missa. É o livro da missa. Lá vai ter um montão de coisa orientando não só o padre, mas o diácono, os músicos. Então, não é porque está no Missal que é coisa só do padre. E a CNBB, pessoal, ela sempre, e isso pode parecer mentira para os músicos que vão ouvir isso, ela sempre priorizou esses textos. Os inários da CNBB e minha tese de pós-graduação foi na história do canto de comunhão. A CNBB sempre publicou nos seus inários os cantos de comunhão, que era a palavra de Deus. Mas o que acontecia?
não um músico na paróquia, mas muitas vezes as editoras que gravavam CDs, o pessoal que distribuía, o orgulho feria um pouco. Isso não se propagou em muitos casos, mas a igreja continua ano após ano reforçando, aumentando a diversidade de cantos. Esse ano, inclusive, a CNBB lançou, ano passado, quer dizer, uma versão completa no Spotify e as partituras de todos esses textos de entrada de comunhão sugeridos para canto, lançou no Spotify. E as partituras, entrada e comunhão para Quaresma, Tempo Comum, Advento, Páscoa e Natal. E é a partir daí que a gente vai tirar os nossos cantos. Os cantos de entrada vão vir desse cenário da CNBB, caminhar junto com a igreja no Brasil, pessoal. E os nossos cantos de comunhão vão vir de um inário de 1967, da CNBB. Vão falar, Luiz, isso é muito velho? Tem mais de 50 anos? Vocês conhecem. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Gente, isso é Cristo anunciando no Evangelho da quarta-feira de cinzas ou do primeiro domingo da Quaresma, não sei, domingo da Quaresma, do ano C, se eu não me engano, logo quando ele sai do deserto e ele anuncia a vinda do reino. E as estrofes? Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. É um salmo, o Salmo 1. Vocês já conhecem, só não sabiam que era palavra de Deus e que era uma opção oficial da CNBB. Mas daí vocês vão dizer, Luiz, mas esses textos aí, eles não mudam para cada domingo? Eu vou ter que aprender um canto novo cada domingo? Entrada e comunhão? A CNBB ela sempre utilizou uma coisa chamada esquema melódico. É a mesma melodia, repetida durante todo um tempo litúrgico. Então, esse agora o tempo se cumpriu, talvez você já tenha ouvido no segundo domingo da Quaresma, com a seguinte letra. Então da nuvem luminosa dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Mesma melodia, em consonância com o domingo segundo da Quaresma. Então é sobre isso que a gente vai trabalhar, pessoal. Textos que são a palavra de Deus, mas em melodias fixas e simples, maleáveis, fáceis de trabalhar e passar para o povo.